Olá, estamos aqui no aquecimento da jornada do psicólogo investidor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você aí, profissional da área da psicoterapia que está desejando, fazer mais dinheiro com a psicologia, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, vou fazer aqui o convite para o Luiz Otávio vir aqui participar com a gente, parte dessa conversa, né? Então, nessa parceria que a gente está unido aqui em prol de aprimorar a nossa profissão, né? Para que a gente consiga, saber valorizar tanto o nosso trabalho quanto aquele dinheiro que a gente ganha. Né? Então aqui já está entrando o Luiz Otávio, já está junto com a gente aqui. Só um instante para ele conectar. Beleza? Estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Tá ótimo, tá ótimo. Excelente. Luiz Otávio, seja bem-vindo. Estava aqui fazendo a introdução, fazendo que essa primeira live nossa de aquecimento da jornada do psicólogo investidor e falando da nossa parceria aí para conseguir que os profissionais da psicologia tanto valorizem, consigam ganhar mais dinheiro com a psicologia, valorizem, a própria profissão e com a sua ajuda a gente conseguir valorizar esse dinheiro tão suado que a gente ganha, não? Boa tarde, né, a todos. Primeiramente, parabéns por terem escolhido trilhar um caminho diferenciado. Nesse ponto, nós não somos muito modestos. De fato, nós estamos oferecendo algo novo, porque as faculdades primam muito, às vezes pela carreira acadêmica ou pela questão da clínica, e se esquecem que por trás disso há uma necessidade de se gerenciar esse consultório e também gerenciar a sua vida pessoal. Nós vamos exatamente tentar trabalhar com as duas coisas de uma maneira simultânea para que você consiga, prometemos, breve espaço de tempo, atingir não só ganhos, mas atingir um aprimoramento profissional muito grande, porque o que nós queremos criar é exatamente um ciclo de enriquecimento que virá acompanhado de mais tranquilidade, que se reverterá num melhor atendimento, em você mais seguro e tranquilo, tendo mais tempo para dedicar, à sua família. Eu tenho certeza absoluta, que os próprios pacientes de vocês vão agradecer por isso. Com certeza. Eu acho que assim, como a live hoje, para falar sobre essa mentalidade, que a gente precisa criar, como você falou, dentro da universidade, quando a gente passa, a gente é muito, vamos até dizer isso, treinado a se tornar um prestador de serviço na área de psicologia. E até posso dizer isso com muita convicção, e cada dia mais, que aqui no Brasil, nós psicólogos somos, chuto dizer, que talvez os melhores que a gente tem no mundo, porque a gente, de fato, é muito, vamos pensar, a gente tem estágios desde muito cedo na faculdade. Então, a gente sabe atender as pessoas, já ali, a partir do quarto, quinto período, a gente já está atendendo as pessoas. Em comparação com alguns psicólogos europeus, americanos, australianos, que poderiam ser referências, eles vão fazer o mestrado, vão fazer o doutorado, e aí talvez, se for a intenção de fazer a prática clínica, aí que eles vão fazer uma formação para atender. Então, isso nos coloca ainda muito à frente. Só que com um ganho muito aquém, só que a gente é muito bem preparado para isso. E a gente foi criando, na nossa conversa, eu e o Luiz Otávio, quais seriam os pilares, para esse psicólogo investidor, vamos falando aqui passo a passo, O primeiro, óbvio, a origem de tudo é você ter uma boa capacitação, um bom conhecimento, Um conhecimento teórico, um conhecimento de clínica, porque, obviamente, você tem que saber atender bem as pessoas, Precisa ter esse conhecimento, O segundo, e aí o Luiz Otávio, como além de investidor, meu assessor de investimento também, empreendedor na área de educação, dono de escola, também sempre batemos muito nessa tecla. Ele bate muito mais do que eu há mais tempo, a importância de empreender, E um terceiro ponto, que é você tem uma boa formação, você sabe muito bem sobre a teoria, sobre a técnica, aí você sabe empreender
já está aí imaginando ganhar dinheiro, mas e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Se a gente, é o famoso dinheiro na mão e vendaval, né? Se você deixa ali parado, né? Até o Prêmio Nobel de Economia ensinou isso pra gente. Nosso cérebro não é muito inteligente para esse ponto, né? Se você tem o dinheiro na mão, sua mente acha que você está rico, você sai gastando sem, sem nenhuma regra, sem nenhum método, né? Inclusive, né, só para complementar, Guilherme, uma coisa que é muito legal após a participação nessa jornada é você, de repente, despertar e ter, olha só, vontade desculpe, investir. Não é simplesmente, eu preciso investir. Não, é você ter vontade. Aquela coisa, de Uhum. repente, você recebe um valor, um dinheiro que você não estava esperando e falar assim, poxa, vou investir, em vez de pensar, o que eu vou comprar? Ou que conta eu vou pagar? E quando você atingir esse patamar, eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos hábitos mais saudáveis que você vai adquirir ao longo da sua vida. Por tudo isso que vai trazer no futuro. Né? E é importante a gente entender como isso tudo vai se conectando, né? Que essa vontade de investir, né? E eu fico pensando, na hora que a gente sempre vai discutindo sobre esse assunto, é assim, por exemplo, né? A gente discutindo os nossos negócios, assim. Pô, a gente precisa de um computador que suporte uma carga de imagem melhor. Então, peraí, isso é um investimento? Isso vai ser um gasto? Vai ser um investimento? Se a gente precisa colocar, né, na ponta do lápis ali, porque se eu tenho um negócio na mão, eu tenho que saber, assim, o consultório que eu estou sublocando, ele vai me trazer. Eu estou entrando nele só pelo meu prazer de ter um consultório legal, ou ele realmente vai me trazer um retorno para eu ganhar mais? Porque se eu estou aumentando o gasto, eu tenho que, imagino eu, que eu vou gastar, que eu vou ganhar mais. Se eu estou investindo num conhecimento, num aprendizado, né, eu acho que uma coisa que todo mundo precisa ter. Se eu estou entrando num aprendizado, eu falei isso com minha esposa esses dias, né? Estava conversando com a Marina. Falei assim, eu não entro mais em um curso se eu não achar que ele vai me trazer um retorno financeiro depois, que eu pague esse curso com o aprendizado que eu tive nele. Porque ele tem que ser investimento. Claro que eu posso fazer um ou outro pelo prazer, mas se eu estou investindo num negócio, né, no meu trabalho como psicólogo, é isso. E o dinheiro é a mesma coisa, né? Eu vou pegar ele e às vezes eu não tenho, eu quero, estou pensando na minha aposentadoria futura, estou pensando numa viagem, né? Eu acho que é um ponto crucial isso assim, saber como, acho que é muito legal o que você falou, né? A gente ter vontade de investir, né? Que eu confesso que é um prazer hoje, né? Investir, opa, tem dinheiro aqui, vai lá, onde que eu vou colocar, onde que eu invisto, onde que ele entra, né, para render mais. E para quem, né, já nos conhece e tem participado de alguns encontros, outro dia aconteceu, durante o encontro, né, nós estávamos ensinando, né, como abrir a conta na corretora, como comprar, né, os produtos, né, os ativos lá na Bolsa de Valores, e durante o encontro, né, caiu aquela quantidade de dinheiro na minha conta fruto de dividendos. Eu falei assim, nossa, gente, né, que legal. Né, na segunda-feira, né, havia R$ 0 na conta, porque conta de investimento ela tem que ficar zerada, você transfere o dinheiro e já investe. E aí, 2 dias depois, né, tinha lá R$ 40, aí já fui e comprei, né, mais 4, né, no caso, produtos, 4 ativos, e é isso que vai acontecer com vocês. E em relação, né, a essa questão dos hábitos, é muito importante que a gente entenda que assim como nós desenvolvemos o hábito de investir, ele, né, vem acompanhado de outros hábitos, né, também muito saudáveis, que é a questão, por exemplo, da compra consciente, do consumo Mas um consciente. ponto que é crucial da gente saber é como a gente está falando aqui da mentalidade do psicólogo investidor, né? Então, como que se conecta, né, isso? O conhecimento, o empreendedorismo e o investimento. Eu acho que quando, né, nós psicólogos, a gente está aí, a gente está buscando melhorar os nossos negócios, a gente está começando, às vezes a gente está começando, obviamente a gente precisa desse conhecimento, né? Obviamente eu preciso que ele
me produza ali um retorno. Só que eu preciso que as pessoas saibam do meu trabalho. Então, eu preciso saber divulgar, eu preciso saber empreender. O Luiz Otávio sempre me falou isso. E até olha como que a nossa mentalidade ela é de psicólogo, né? Ela não está muito ligada ao empreendedorismo. Eu vendo hoje mesmo, uma postagem de uma psicóloga muito famosa aqui, que eu até admiro muito o trabalho dela, ela falando que nem todos são empreendedores, né? Que alguns são, que a gente é autônomo. Eu falei, mas espera aí, acho que ela não está sacando o conceito de empreendedor, que não é o conceito de, não é um status de trabalho no mercado, né? Tudo bem que alguns podem usar com esse termo, né? Eu sou empreendedor porque eu tenho o meu negócio, mas na verdade todo mundo tem o seu negócio. Nem que seja, o Luiz Otávio sempre falava isso. Se é concursado público, você pode ser um empreendedor. Você pode melhorar muito mais o seu trabalho, né? Então eu tenho conhecimento, eu empreendo nele para que as pessoas saibam do meu trabalho, saibam onde eu quero chegar. E com isso que eu ganho, eu sei investir, eu tenho muito mais tranquilidade para fazer os dois. E olha só esse tripé que a gente fala, né? Que a gente chama de SEI, né, que é o conhecimento, empreendedorismo e investimento, quando eles estão bem conectados, as pessoas, você, né, no caso, você vai entender que você pode trabalhar mais tranquilo, que aquele esforço que você está fazendo, ele vai te levar a galgar coisas futuras, né, na sua profissão, na sua vida, né, seja lá viagem, seja o que for. Então, é importante a gente entender que esses três pontos eles precisam estar conectados entre si, né? E eu acho que vale a pena aqui, eu estou falando da psicologia, mas sempre ter outros paralelos são importantes, né? O Luiz Otávio, como dono de uma escola, seria interessante ele compartilhar com a gente também como que isso faz a diferença, né? Perfeito. Quando se fala em espírito empreendedor, eu lanço essa pergunta quando eu trabalho em empreendedorismo, eu lanço para os meus alunos. Gente, o que é empreender? Imediatamente, num brainstorm, sai. Abrir uma empresa, tá certo? Abrir um negócio, comprar uma franquia. Eu falo, gente, o empreendedorismo é um espírito. Aqui, citando o Fernando Seabra, que é um grande empreendedor, ele fala, o empreendedorismo nasce da dor. Não é dor física, não é dor psicológica, mas pode ser também, porque a pandemia trouxe dor física, dor psicológica, e todos nós precisamos nos reinventar naquele momento. Então, quando ele fala nasce da dor, essa frase dele anterior à pandemia, ele falava dor é igual problema. O que o empreendedor faz? Ele identifica um problema, ele identifica uma questão, ele identifica uma persona e fala o seguinte, como eu posso resolver isso? Partindo do princípio que todos nós temos inteligência, todos nós temos criatividade, sim, todos nós somos empreendedores. O ser humano tem a essência empreendedora. Por quê? Porque se um dia lá, na idade, né, das pedras, aquele homem que estava mais para um primata do que para um homo sapiens, tinha a ideia de como usar um utensílio, né, de usar uma pedra, de usar madeira, domesticou o fogo. Por quê? Ele tinha um espírito empreendedor. Isso nos diferencia, né, do restante dos animais. Então, gente, empreendedorismo não tem a ver com empresa, tem a ver com prática, tem a ver com espírito, tem com a ideia de olhar para frente, seguir, transformar, fazer diferente, como nós temos feito e como vocês que estão conosco nessa jornada estão fazendo. Sim. E é interessante pensar assim, o que é para um psicólogo, né? Pelo menos o que eu diria para um psicólogo ser empreendedor, né? Porque quem me conhece, quem já sabe da minha jornada, eu não comecei na iniciativa privada, por exemplo. Eu sou de origem, eu sou setor público, né? Mas tinha uma lógica, e tem uma lógica empreendedora dentro do poder público, que é o seguinte, você usar, vamos dizer assim, degraus, né? Então, eu entrei no poder público, era de ensino médio, eu trabalhava com ensino médio, fui assistente administrativo, trabalhei no Bolsa Família, mas teve um negócio lá que
né, sempre me instigava. Pô, estava muito atrasado, as pessoas não recebendo direito, muito, muito desvio de verba, toda. Eu estava dentro disso tudo, né? Então, como que eu posso fazer para ir melhorar? Mas eu sabia que ali era só um primeiro passo para que eu conseguisse um outro. Ali eu tinha tranquilidade financeira para falar, olha, agora eu posso dar um passo a mais. Aí passei em um concurso, depois passei em outro. Quando eu já estava bem estabelecido nos concursos, eu comecei a pensar, olha, dá para ir mais além. Vamos para a vida acadêmica, vamos focar mais na clínica. Depois, hoje, eu já não estou, né, atualmente no poder público, estou só na iniciativa privada, estou na universidade. Então, quer dizer, ser um psicólogo empreendedor é você saber dar passos, né? Saber assim, olha, onde que eu invisto, onde que eu começo, não precisa seguir o meu caminho, não é a minha trilha que é a trilha verdadeira. Mas existe isso, olha, você dá um passo, depois você dá outro, depois que você já organizou bem o seu negócio inicial, né? Já soube divulgar ele bem, então o psicólogo empreendedor é aquele que também sabe divulgar o trabalho que ele está fazendo. As pessoas sabem do resultado do seu trabalho. Porque a gente, né, nós psicólogos, né, o Luiz Otávio estava falando, na universidade, eu já ouvi isso, não foi na universidade, foi de um vereador falando, trabalhar na saúde é um sacerdócio. Não, infelizmente, não é. Até porque, se a gente pensa o sacerdócio, eles têm uma reserva financeira por trás muito maior, às vezes, do que você vai ter. Né? Eu acho que é o seguinte, você trabalha para ter uma qualidade de vida, ter uma condição para que você possa atingir, né, patamares melhores de vida, uma qualidade de vida melhor. Então, a gente é ensinado muito nessa perspectiva de doar. Eu estou aqui para doar, para dar. Não, você está fazendo um excelente trabalho, doando para as pessoas, mas você também precisa receber por isso. E você precisa mostrar para as pessoas o resultado do trabalho que você faz, que às vezes a gente nem... a gente acha que por uma forma mágica as pessoas vão sair nos indicando, aí o consultório vai encher, e não é bem assim que acontece. As pessoas vão sabendo a partir do momento que você divulga, né? E assim, eu vou bater na tecla, porque até pegando outras postagens, né? Eu nem sou de mexer muito em rede social, mas acho que o algoritmo vai mostrando pra gente. Hoje eu vi outra que era isso. A menina, não, eu tenho 23 anos, meu consultório já tá cheio, mas estou trabalhando horrores. Aí eu olhei assim para a resposta que a pessoa deu, eu falei assim, como nós psicólogos realmente precisamos aprender a investir. Porque se eu acho que meu dinheiro só vai vir do meu trabalho, só da minha relação, imagina o dia que você não puder trabalhar. Imagina aquele dia que, por acaso, você adoeça, ou você vai ficando mais velho. Você vai ficar trabalhando horrores para fazer o pé de meia, e aí eu passo a bola para o Luiz Otávio, que é o cara que me ensinou a não guardar dinheiro, né? Gente, e isso é muito certo. Vamos lá. Eu sou professor. Eu acho que quando você é professor o resto da vida. Mas eu não estou professor. No momento, eu administro a minha escola e trabalho na área de finanças, consultoria, investimentos, etc. E eu acho que é legal, porque esse ano eu completei 30 anos em sala de aula e resolvi realmente me aposentar da sala de aula, porque uma coisa muito parecida com vocês, psicólogos, a questão do volume de trabalho, que muitas vezes trazia bons ganhos, eu sempre insisto. Eu já ganhei muito dinheiro dando aula, principalmente porque eu atuava em pré-vestibular, que geralmente paga mais. Como no pré-vestibular você não tem aquele trabalho extra de montar prova, lançar diário de classe, você acabava trabalhando num volume ainda maior. E eu não vi para onde foi esse dinheiro, certo? Eu não comprei carro, eu não comprei casa, eu não investi na minha capacitação, não investi numa educação continuada. Então, é normal que o psicólogo, saindo da universidade, queira ter o consultório, ter muitos pacientes, normal, ok. É normal que ele trabalhe muito, que ele atenda muito, mas ele precisa pensar como eu estarei aos 30 anos de idade, como eu estarei aos 40. E vou dar um exemplo de novo, falando sobre mim. Eu comecei a dar aula com 20 anos de idade. Meus alunos tinham 17.
Eu fiz 30, eles tinham 17. Eu fiz 40, eles tinham 17. Eu estou para fazer 50, e eles continuam com 17. Vocês acham que isso, né, não vai trazer um cansaço? Por quê? É uma mudança de gerações muito perceptível. A nossa energia física já não é a mesma. E você olha para trás e pensa, poxa, eu ganhei muito dinheiro. Onde está? Então, para que vocês não passem por isso, eu faço essa comparação. Porque o professor tem essa coisa também, essa visão que o Guilherme falou que é muito importante, uma visão externa da coisa do sacerdócio. E eu quero tirar isso de vocês, como tento tirar dos meus colegas professores. Não é sacerdócio, não é sacrifício, tem que ganhar bem, tem que saber investir, exatamente para trabalhar menos, precisar dar menos aula e não chegar numa determinada idade, porque você não vai dar conta, me perdoe, você não dará conta aos 50, aos 60 anos de atender manhã, tarde, início da noite ou até a noite toda. Falei uma bobagem, Guilherme? Não, nenhuma. E disso que você trouxe, uma vez que bateu muito essa perspectiva de pensar, eu acho que a mentalidade do psicólogo investidor é aquele que consegue também pensar o futuro, né? Eu acho que isso que você trouxe, eu tenho que pensar, né? Eu estou formando ali com 23 anos, 25, mas eu tenho que pensar que um dia eu vou ter 60 anos. E como que eu quero? Eu quero estar dependendo de INSS com 60 anos? Eu quero estar rezando para a Previdência Privada me pagar ali o dinheiro que me deve, e aí eu vou descobrir lá na frente que ela ficou com boa parte dele, né? Eu quero ficar dependendo disso, de migalhas lá na frente, ou não, né? E uma vez que isso bateu, eu fui fazer um concurso de professor na Alemanha. E eu conto para o pessoal que hoje, com os investimentos que eu faço na minha carreira aqui, hoje eu ganho tranquilamente mais do que eu ganharia sendo professor na Alemanha, na Holanda, em Portugal. Eu direto eu recebo, né, algumas vagas que são abertas e tudo, mas eu fui fazer um na Alemanha. E eles perguntavam isso. Como que você vê seu projeto daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Eu falei, olha só, você já tem que pensar o seu futuro. Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, é isso, a gente não percebe, mas 5, 10, 15 anos passam voando. E se eu não estou pensando, planejando, né, a minha carreira hoje, claro que no início a gente testa mais coisas, mas com o tempo as coisas vão se encaixando, vão se engrenando, né? Quando a gente fala psicólogo investidor, é aquele assim, você vai ter um serviço, você vai ter um produto, seja lá qual for a caminhada sua, você vai investindo nela, e aí aos poucos isso vai gerando outros frutos, que vai crescendo, e o que você vai ganhar mais, você sabendo investir, imagina daqui a 20 anos, né? Em alguns vídeos a gente até comenta isso, e quem quiser saber informação mais pode perguntar para mim, principalmente para o Luiz Otávio aí. Imagina, dou essa dica aí para vocês. Manda uma mensagem para o Luiz Otávio. O que seria do meu dinheiro daqui a 20 anos? Né? Como que eu estaria? E aí ele vai fazer o cálculo para vocês. Assim, já faço esse convite para vocês. Fazerem esse teste, porque é muito estrondosa a diferença de quando você sabe mexer com investimento, do que quando você está ali guardando dinheiro ou nem guardando. A maior parte de nós tem essa mentalidade, né? Que a gente fala mentalidade da classe média, que para mim é a pior, que todos nós somos reféns dela, que eu gasto, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Então, no final, eu só estou pensando, como eu faço para ganhar mais? Como eu faço para ganhar mais? Aí a corda só vai esticando, né? Eu só vou sofrendo, só vou trabalhando mais, busco mais projeto, busco mais dinheiro. Só que chega uma hora que ou você não tem mais de onde arrancar dinheiro, tirar dinheiro, por exemplo, no consultório. Você vai ter um limite de quanto você vai poder cobrar do seu paciente. Não adianta eu chegar para qualquer paciente e falar assim, olha, eu acho que meu trabalho vale R$ 1.000. Beleza. Mas quantos são os que vão poder pagar? Isso é uma raridade, né? Conheço poucas pessoas que conseguem cobrar esse valor. Então, assim, você vai ficar extraindo de onde? E outra coisa, e o momento, né? Que a sua energia começa a cair também. E aí? Então, o psicólogo investidor, ele entende que ele tem o prazer do trabalho
E isso eu acho legal, porque eu acho que na nossa profissão tem uma coisa muito bacana, que a gente tem muito prazer do trabalho que a gente faz. Talvez seja uma das poucas que a gente tenha isso, mas eu preciso entender que eu tenho prazer, mas eu tenho que saber cuidar bem do meu dinheiro, né? Porque lá na frente isso vai fazer muita diferença. E, novamente, Guilherme, eu faço a comparação entre o psicólogo e o professor. O professor também tem uma profissão que não dá para fingir. Você estava falando de setor público. Vamos imaginar um funcionário público, que não um psicólogo, que seja aquele funcionário que chega lá 8 horas na repartição, se senta à frente do computador, tem ali uma série de dados para lançar, e quando der 5 horas da tarde, ele vai embora. E o mundo pode acabar. Ele não leva serviço para casa. Não leva. E tem mais. Se ele tiver num dia péssimo, se ele tiver um momento, uma fase difícil, passando por turbulências, ele vai se sentar na frente do computador o dia inteiro, trabalhar ali com a cabeça girando e ponto final. O professor não. Ele pode estar destruído por dentro, ele tem que chegar lá, subir no tablado e dar um show, ou como as escolas pedem hoje, encantar o aluno, que muitas vezes não está querendo ser encantado. Vocês, psicólogos, podem estar com a alma em frangalhos. Você tem que chegar lá e dar conta dos problemas do seu paciente. E é por isso que essa questão da visão de futuro é diferenciada. Por quê? Fazendo novamente a comparação. Você fala, mas o professor trabalha de carteira assinada numa determinada escola, ele tem mais garantia que o psicólogo em termos. Por quê? O professor, sei que vocês também levam os problemas do paciente para casa, mas o professor ele tem muita papelada para preencher. O professor depende, no caso pré-vestibular, da abertura ou não de turmas. Nós temos um problema hoje que é constatado via IBGE. Eu trabalhava numa escola com 4 turmas de terceiro ano, só para vocês terem uma ideia. 4 turmas de 35 alunos. Essa mesma escola, em 2006, tinha 10 turmas com 48 ou 50 alunos. Taxa de natalidade. Não tem como brigar contra isso. Então, é um funil. Então, no caso de vocês, se imaginem da mesma forma que eu. Ou seja, você dará conta de atender 10, 12 pessoas por dia, hoje sim. Daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, pensem nisso, porque é um dos caminhos para entender a nossa jornada. E tem uma coisa, né? Eu acho que você fala de professor e tem muitos de nós, psicólogos, que têm esse desejo de ser professor, né? A gente é uma família de professores aí, eu sou professor hoje, e a gente sabe o quanto que a carreira de professor ela tem se defasado, inclusive, no ensino superior, né? Não é mais a carreira dos sonhos que já foi em outro dia, né? Existem as próprias mídias sociais, elas têm tomado muito esse lugar, porque, de fato, a academia ela tem o seu lugar de produção de conhecimento, de passar o conhecimento, mas a gente sabe que tem muita gente boa aqui também, né? Divulgando, vendendo cursos e tudo aqui na internet. Então, virou, alguns momentos, até desleal essa disputa. E coloca a gente na mesma perspectiva. E tem um ponto que eu acho que a gente poder também compartilhar aqui, né, Luiz Otávio? Que é o quanto, como que a gente faz para desenvolver. Aí eu vou passar a bola para você um pouquinho. Que dica que você daria para as pessoas começarem a desenvolver essa mentalidade investidora, aqui no caso de psicólogos e investidores? Vou aproveitar um gancho que você deu, que eu achei muito bom. Aquela questão da mentalidade de classe média. Que é, quanto mais se ganha, mais se gasta. Gente, a pessoa de classe média é uma pessoa que tem um padrão de vida, eu digo, legal. Certo? Padrão de vida legal. Talvez 1, 2 carros em casa. Tem em casa uma boa internet. Assina plataformas de streaming. O filho faz uma escolinha de futebol. A filha faz uma boa escola de inglês. As crianças estudam numa escola particular.
você tem um bom plano de saúde e tudo ali no limite. Gente, se um cara de classe média, nesse padrão que eu disse para vocês, com apartamento financiado, geralmente carro financiado, se esse cara perde o emprego, ele vai desse padrão legal de vida para o total, né, vamos dizer assim, para o total estágio trágico em 3 meses. Desaba em 3 meses. Exatamente por quê? Possivelmente você nunca verá alguém de classe média que consegue viver muito abaixo do padrão. Então a primeira reflexão para a qual eu convido vocês é essa. Como é o meu padrão de vida em relação à receita e despesa? Considerando que o ideal é que você gaste bem menos do que aquilo que você ganha. Começa por aí. A outra questão é o consumo consciente. Aquela diferença entre eu preciso e eu quero. Esse é um fator determinante. Um bom controle das finanças passa por planilhas, passa por aplicativos de finanças que hoje estão à disposição. E sempre, quando a gente fala em educação continuada, não é só educação continuada formal, mas é você se inteirar dos assuntos. Se você vai se tornar um investidor, e vai, não é que você vai passar o dia inteiro olhando para a Bolsa de Valores se as ações caem ou não caem. Mas você tem que ter pelo menos uma noção da macroeconomia. O que está acontecendo? O que é uma taxa Selic? Que produtos são esses que existem? O que é o tal do LCI, LCA, CDB, fundos imobiliários, ações, previdência privada, poupança? De novo, citando o Guilherme, nessa questão, né, de como nós geralmente agimos na mentalidade de classe média, a gente tem aquela ideia assim, eu vou guardar dinheiro. Ok. E como geralmente as pessoas no Brasil guardam dinheiro? Elas guardam na caderneta de poupança. Aí eu faço a seguinte colocação para vocês. Existe alguma coisa pior do que guardar dinheiro sem ganhar? Sim, existe. É guardar dinheiro, perder dinheiro e não perceber que está perdendo. Como, por exemplo, uma caderneta de poupança. Os dados são muito engraçados. Você procura na internet assim, qual é o percentual da população brasileira que investe? Sabe o que vai aparecer para você no Google? 30%. Nossa, no Brasil, com 200 milhões de habitantes, 60 milhões investem. Sabe por quê? Eles contabilizam investimentos, compra de casa própria, cadernetas de poupança e outros produtos, principalmente bancários, que são uma furada. Agora, quando você fala quanto é o percentual de brasileiros que investem na Bolsa de Valores? 2%. Então você cai aí, né, de 60 milhões para 4 milhões. Qual será das duas que, de fato, é a melhor opção? Certo? Então, esses dados são uma dica para a gente, né, começar nessa jornada. E pegando esse gancho, né, que você falou, é o conhecimento, né? Quando a gente pensa como criar essa mentalidade, né? Eu acho que quando a gente pensou isso, né, do psicólogo investidor, é porque o investidor é aquele que consegue pensar em longo prazo, é aquele que pensa que eu estou colocando um dinheiro hoje para talvez daqui a 20, 30 anos eu mexer nele, né? No mínimo 10 eu vou deixar ele parado. Eu acho que o psicólogo investidor é aquele que também consegue exercitar essa perspectiva de eu tenho um negócio hoje, mas como que eu estou investido para que a cada dia ele seja um pouco melhor, ele renda mais, seja eu estou investindo num conhecimento, como que eu invisto nesse conhecimento para que ele me traga mais retorno? Tanto um prazer na vida, quanto um retorno financeiro. O quanto que eu estou investindo na comunicação do meu serviço, para que mais pessoas saibam e, consequentemente, eu tenha mais retorno em relação a isso. E, consequentemente, o quanto que eu estou investindo o meu dinheiro.
E eu acho que o exercício, como transformar isso? É começar a exercitar, pensar em longo prazo. Aonde você quer chegar no seu futuro? O que você deseja lá para frente? Tanto para o seu negócio, quanto para o seu dinheiro, quanto para a sua vida, né? Vida em família, sua vida fora desse mundo profissional e financeiro. O que você almeja para ela a longo prazo? E hoje você está fazendo esse caminho para chegar lá? Você acha que o que você está fazendo hoje, se aos poucos ele vai se alimentando de alguma forma, que lá na frente você vai colher os frutos do que você está plantando? Eu acho que é isso. Porque uma tendência, quando a gente é jovem, querendo ou não, 23, 25 anos, a gente acabou de formar, é sair assim, buscando o imediatismo. O que dá mais dinheiro hoje? Onde que eu vou conseguir dinheiro? E eu sei, né? Eu sei pelas nossas experiências e por outras pessoas que eu vejo bem-sucedidas, são aquelas que conseguiram pensar no futuro e ter paciência de investir, continuar investindo naquilo que eles fazem bem. E que as pessoas saibam que eles fazem isso muito bem. E são hoje as pessoas que estão aí, bem conhecidas, bem renomadas, que estão conseguindo fazer dinheiro com a psicologia, estão conseguindo, quer dizer, aí eu falo, poucos estão conseguindo, né, o Luiz Otávio, poucos estão conseguindo colocar ainda o dinheiro. Já imaginou que quando a gente fala de investimento, é colocar o dinheiro para trabalhar para você? Então você tem a psicologia como sua fonte de renda principal, mas o que você não gastou, que você investiu, está trabalhando para você, é um dinheiro que está voltando para você, então você agora tem duas fontes de renda. Então, pensa nisso. Quando for pensar na sua profissão de psicologia, pensa ela em longo prazo. Onde você quer chegar, onde você deseja chegar, o que você está fazendo com os resultados que você está tendo. Você está investindo no seu negócio novo, está investindo em você, está colocando esse dinheiro para trabalhar para você, né? Então, essa é a dica que eu deixo aí para um exercício, né? Agora a gente está aqui caminhando um pouco para o final. Também vou deixar umas palavras finais aí para o Luiz Otávio, antes de eu fazer um fechamento. E eu deixaria uma reflexão que é muito interessante. Eu faço terapia, óbvio, eu acho que todo mundo precisa, né? Não querendo puxar a sardinha para o lado de vocês, né? Não é nem puxar, entregar a sardinha. Mas eu me lembro, né, que na primeira sessão, minha terapeuta falou assim, qual que é o seu objetivo aqui? Eu falei, ó, meu primeiro objetivo é ficar no mínimo 10 anos. Por favor, não me dê alta antes de 10 anos, porque é o mínimo que eu acredito ser necessário. E pensando e fazendo uma analogia com os pacientes de vocês, quando ele chega para você, você não quer, né, que esse cara saia de lá daqui a uma semana ou daqui a um mês. Não é porque você não torce por ele, é porque você sabe que o processo terapêutico não é um processo rápido. E vamos tratar as nossas finanças dessa maneira. Não ter pressa, por quê? Porque o trabalho é mais consistente. Adianta, gente, você dar alta para um paciente antes da hora? Não. A analogia é, adianta tirar o dinheiro antes, né, que ele comece a trazer frutos? Também não. E é isso que nessa jornada a gente vai debater bastante. Então, eu já aproveitando aqui para fazer o convite, pelo menos para as próximas lives dessa semana, a gente vai ter 10 lives aqui. Então, só nessa semana, amanhã eu vou estar falando que dá para viver de consultório, né? Então, eu vou estar aqui conversando com vocês como fazer para isso acontecer. E na sexta-feira eu volto com o Luiz Otávio para a gente poder falar sobre como cuidar do seu dinheiro. E aí eu vou deixar, hoje a gente estava conversando sobre a mentalidade do psicólogo investidor, mas na sexta-feira a gente já vai falar mais direto, como cuidar bem do seu dinheiro. O que você precisa ter em mente para poder cuidar bem do seu dinheiro? E aí fica o convite, eu espero que vocês tenham gostado aqui, né, dessa nossa abertura, desse aquecimento aqui para essa jornada do psicólogo investidor. E aí a gente vai se vendo. Otávio, muitíssimo obrigado por aceitar a parceria, né, que eu acho que ela é muito necessária para a gente da psicologia, e aceitar aí estar junto nessas lives para a gente ajudar, né, fazer progredir essa nossa profissão, as finanças das pessoas, sei o quanto você gosta de ensinar isso para as pessoas, então vai ser uma ótima oportunidade de todo mundo aprender aqui. Agradeço também, gente, muito obrigado, parabéns por estarem conosco aí nessa jornada. Eu tenho certeza que em breve vocês já verão, né, frutos interessantes relacionados aí a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Abraço
Fiquem com Deus. Até a Até próxima. mais. Tchau, tchau.